Agora eu vou apresentar para vocês um trecho do Jornal do Almoço de hoje, onde consta a filha de Lutzenberg, Lara Lutzenberg. Acreditamos nós que seja a pessoa mais odiada aqui na cidade de Torres. Que estão com a gente no estúdio, a ambientalista Lara Lutzenberger, filha do grande José Lutzenberger, o geólogo, professor da URGS, Rualdo Menegá, e também Germano Bren, que é secretário de Meio Ambiente de Porto Alegre. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Com o momento que nós estamos enfrentando, esse maior desastre climático do nosso estado, eu acho que mesmo quem não levava muito a sério a questão do meio ambiente agora acordou para esse tema e viu que realmente aquilo que foi dito lá pelo teu pai no passado está acontecendo, né, Lara? E eu queria começar ouvindo vocês, e a Lara em primeiro lugar, justamente como é que interpretam toda essa enchente, esse desastre climático que nós estamos enfrentando ainda, né? É verdadeiramente um desastre, né? A gente tem vontade de chorar diariamente pela dimensão do desastre já, né? E esse desastre que nos acometeu, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, nos acomete, né? Ele escancara para todos nós de que a crise climática, ela é o ápice de um processo que vem já de muito tempo de degradação, de destruição das condições inerentes da natureza de se autorregular e de propiciar a todos nós condições boas de vida. O que aconteceu especificamente aqui agora no Rio Grande do Sul que fez com que essa enchente se tornasse pior e muito mais devastadora do que a de 41, que já havia sido assim um marco na nossa história, né? Referência de tragédia ambiental. Basicamente, o que aconteceu é que nós, como é sabido, vivemos um momento de aquecimento. Hoje em dia já se fala até muito mais em emergência climática. Mas o início disso tudo foi que nós passamos a aquecer a nossa atmosfera com a queima de combustíveis que estavam fossilizados, por isso o nome combustíveis fósseis, e apartados dos ciclos vitais. A natureza soterrou toda essa massa orgânica, essa massa energética, né? E nós passamos a trazê-la de volta e bombear ela na atmosfera. O petróleo. O petróleo, basicamente. Com isso, nós aquecemos a atmosfera, que hoje já repercute, inclusive, no aquecimento dos oceanos. Esse ano nós tivemos o El Niño, que já é uma expressão do aquecimento do Pacífico e que historicamente já se sabe que leva a uma maior incidência de chuvas na nossa região. Com o aquecimento global, houve uma maior evaporação oceânica. Essa evaporação ela é transferida continente adentro pela Amazônia, num processo conhecido de evapotranspiração, em que essa massa toda é transferida até os Andes e de lá se direciona em parte para a Europa, né? Por isso a Europa é menos fria que os Estados Unidos, e em outra grande parte para essa região centro-sul do nosso país. Normalmente essa massa de umidade ela é distribuída por essa região. Nesse caso, nós também estamos vivendo a situação de que o Cerrado está vivenciando uma seca também histórica, a maior seca dos últimos 700 anos. E essa seca acabou concentrando essa massa de umidade junto aos Andes e, em vez de propiciar o derramamento numa região enorme, como acontecia normalmente, se concentrou toda ela em cima do nosso estado. Essa precipitação se deu no momento em que a massa de ar quente se encontrou com a massa de ar polar, só que se derramou inteira e já engrandecida por esse processo anterior que eu comentei, em cima do nosso estado. Aí eu quero trazer o Rualdo para essa conversa, porque justamente chega num estado que já é um Rio Grande do Sul, né? Exato. É diferente, então, que precipite 800 milímetros de água no Oceano Atlântico, não aconteceria muita coisa do que acontecer aqui no estado. Então, há o fator local. O fator regional é muito importante, porque esse aguaceiro todo caiu no Planalto, numa região mais ou menos chapada, e essas águas, então, varreram os solos e se concentraram nos vales profundos do Rio Grande do Sul, que a gente pouco comenta deles, que são cânions, onde está o Taquari, Antas, onde está as nascentes e o segmento superior do Caí, dos Sinos, do Gravataí, do Jacuí Mirim.
né? São todos vales muito profundos, onde a água ali não tem como se espalhar. Esses vales crescem, então, nesse caso, em até 30 metros de elevação do nível, formando uma torrenteira furiosa que nada detém, erodindo margens, cidades inteiras. E quando esta água sai dos vales, ela encontra então os baixios da depressão periférica, né? Desde Rio Pardo até Porto Alegre, toda a região metropolitana, aonde a água então se acumula. Foi como reunir 5 grandes enchentes, né? Chegando em Porto Alegre, onde se formou então um lago de inundação deltaica de 800 quilômetros quadrados, o dobro quase da área do município de Porto Alegre ou do Lago Guaíba. E essa água, então, encontra-se no delta do Jacuí e ali, então, ela escoa para o Lago Guaíba, que é conectado com a Laguna dos Patos, né, com a Lagoa do Casamento, com a Lagoa Mirim e desemboca em Rio Grande no Oceano Atlântico. Agora vejam, né, acontece tempestade no continente, mas também no litoral. Então há uma maré de tempestade em Rio Grande que faz com que o nível do mar suba. Então, a Laguna dos Patos não escoa. E aí, com isso, então, nós temos uma retenção da água aqui no delta do Jacuí, formando, então, um lago de inundação que impactou 5 milhões de pessoas. É a maior catástrofe climática numa região metropolitana do hemisfério sul, né, do planeta. Então, de fato, né, o professor lembra bem, é uma catástrofe histórica sem dimensões. A gente não temos a condição de imaginar um sistema de proteção isolado. Há um todo a ser pensado, né? A Bacia do Guaíba são mais de 300 municípios. E a necessidade de a gente se preparar cada vez mais para essa nova realidade que se impõe. Né? Eu dividiria assim, a estratégia, pensando a curto, médio e longo prazo, de todos os municípios brasileiros, reduzir emissões de gases. Necessariamente, as diversas ações do crescimento da cidade tem que ser pensado e planejado nessa perspectiva. Nós temos que reduzir. Porto Alegre fez o inventário de gases de efeito estufa em 2021 e constatou que grande parte das nossas emissões são de transporte, 67%. Depois a gente tem um pouco de resíduos, um pouco de construção civil. Então a gente tem que pensar esse crescimento na matriz alternativa, por exemplo, ao transporte, na construção civil, reduzindo, fazendo a captação da água da chuva, tendo soluções ambientadas na natureza para este crescimento ordenado. E, em paralelo a isso, a essa redução, para a gente não piorar a situação existente. Veja bem, o fato, a realidade climática, ela está imposta, né? Os desafios, eles estão aí todos os dias. Então, a gente tem que atuar nessa redução e, ao mesmo tempo, se preparar. A cidade tem que estar mais preparada, adaptada para uma realidade que nos assola todos os dias. E as pessoas mais conscientes. Exatamente. Bom dia, né, para Lara, professor Menegar e também o secretário Brem. E eu queria falar justamente da questão ambiental e da lei, né, da legislação que tu estavas tocando nesse assunto, porque o governo do Estado, e é uma pena que a secretária não possa estar presente aqui no nosso debate, o governo do Estado tem sido muito criticado por ter feito mudanças no Código Ambiental do Rio Grande do Sul, aquele projeto que passou na Assembleia com muita rapidez, né? E a minha pergunta é que como Porto Alegre sofre os efeitos do que acontece em outras regiões do estado, se não deveria ter uma gestão integrada, organizada entre governo do estado, entre prefeituras e entre a prefeitura de Porto Alegre, inclusive. Falar em sistema de proteção, buscar a origem dele, foi feita pela União, DNOS extinto, né, DNOS que concebeu esse sistema de proteção e que envolve esses diversos municípios. Então, necessariamente, não podemos pensar numa barreira física de município. A água, ela não tem essa limitação, ela envolve a bacia, né, do Guaíba, por exemplo, e tantos outros afluentes. Então, necessariamente, a gente entende, a Constituição assim determina que nós temos que envolver um modelo integrado. Sim, municípios com a sua cota parte, a sua participação, Estado, né, fazendo o gerenciamento, mas um orçamento e um apoio da União efetivamente para a gente ter uma proteção no nosso estado, na nossa cidade. Ainda sobre a questão de Porto Alegre, né, nós temos aí um histórico problema que é o Arroio Dilúvio, né, uma vergonha que quase transbordou durante a crise, o momento mais trágico da situação aqui em Porto Alegre. Eu gostaria de saber quais são as propostas para melhorar a situação do Arroio do Dilúvio, que além de tudo ainda é poluído, né? Sem dúvida. Tive a oportunidade de estar com o Rodrigo na COP, lá onde anunciamos uma série de medidas para Porto Alegre. Inclusive, naquela oportunidade,
a gente compartilhou um projeto de estruturação da recuperação ambiental do Guaíba, que está em curso, uma modelagem, chama Operação Urbana Consorciada, para financiar essas obras, que é um grande desafio da cidade, né? O arroio dilúvio aí passa... Tem como despoluir o dilúvio? Claro que é possível, né? Se faz isso, nós temos técnica, temos ciência para fazer isso, temos que criar vontade política, condições sociais, porque em muitos lugares do mundo, como o Tâmisa, o Sena, o Tigre, né, eram rios muito poluídos. E hoje são águas límpidas, né, com peixes e águas em que se desfruta, inclusive, lazer. Então, é possível. Agora, temos que ter uma visão integrada, né? Tem que começar nas cabeceiras de toda a bacia, conscientizar todos os empreendimentos, empresas que despejam efluentes de forma direta, As sem comunidades também, né? Porque tem muitas comunidades Às vezes, que... infelizmente, conscientizar significa multar, né? Porque senão as pessoas não se conscientizam. Eu também estou cada vez mais convencida disso, de que só orientar não muda nada. Tem que realmente orientar e, se não cumprir, multar. Cobrar. E a questão do saneamento ela é fundamental, né? Basta lembrar que essa enchente agora, evidentemente, foi tremendamente agravada pela quantidade de lixo e esgoto que se misturou nessa água. Comparem as cenas da enchente de 41, ao menos eram águas bastante limpas. Não tinha nem a metade, nem 10%. As fotos que a gente não vê nada de lixo, né? E não é só lixo, é contaminação, é uma loucura o que virou. Nós ficamos submersos em um fluido realmente tóxico já. E não precisava ser nada disso. Se nós conseguíssemos, como sociedade, realmente compreender como é fundamental evitar a produção de lixo e aquela parte que não é evitável, fazer a adequada gestão disso. Lara, é uma situação complicada que vive o clima, né? Tem como a gente frear um pouco essas mudanças todas ou já não dá mais tempo? Eu acredito que frear é possível, sim, mas precisa realmente de que todos nós, cada um de nós, brasileiros, cidadãos globais, compreendamos a necessidade de mudanças profundas no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, nos nossos negócios, na forma com que a gente tem impactado o nosso planeta. É isso que é preciso fazer e precisa ser feito com absoluta urgência, realmente. Nós precisamos, lamentavelmente, lamentavelmente nem seja a palavra certa, tiro ela, nós precisamos rever a nossa sociedade de consumo, deixarmos de ser consumistas velozes do planeta para nos tornarmos zeladores. Usuários do planeta melhor, né? Usuários, zeladores, convivas, que realmente saibamos respeitar o valor precioso que a natureza tem nas nossas vidas e paremos de destruí-la, de agredi-la da forma vil como temos feito. Os parques são fundamentais, Cristina. São fundamentais por uma série de aspectos, né? É o local de lazer, é o local de desfrutar um pouco da natureza que resta em nossas cidades, né? Eles são também controladores climáticos, eles amenizam as temperaturas altas, eles abrigam a avifauna e eles podem ser conectados com corredores ecológicos. Nós não temos que ver o parque como um lugar cercado pela cidade, nós temos que ver o parque como um lugar em que, por meio dele, né, se difunde, transita a natureza. Nós não podemos mais ver a cidade de um lado contra a natureza de outro. Nós temos que ver uma integração e Porto Alegre é um local fantástico porque permite essa integração. Se falou muito em cidades de esponja, por exemplo. Exato. Eis que nós temos na orla do Guaíba, por exemplo, né, banhados, temos ainda estoques naturais importantíssimos que nós devemos conectar tudo como um corredor ecológico que recebe corredores transversais que são as matas dos morros que chegam até o Guaíba. Então nós temos uma trama ecológica em Porto Alegre ainda possível de ser estruturada junto com a cidade. Enxergar a natureza junto com a cidade é o maior desafio que nós temos para enfrentar as mudanças climáticas. Secretário, Porto Alegre já foi a capital mais arborizada do Brasil, mas perdeu esse título. Isso aí, a gente se orgulha muito, né, desse título lá do Lutzenberg, da primeira Secretaria Municipal de Meio Ambiente do país, né, nos enche de orgulho, mas essa arborização, ela
naturalmente tem um ciclo de vida, né? Ela é plantada, ela cresce, se desenvolve e morre. Então, a gente tem que ter as estratégias, as políticas públicas no sentido de substituir de forma permanente e organizada essa arborização na cidade. O professor bem disse da importância que ela tem para a captação do gás carbônico que iria para a atmosfera, para as ilhas de calor. A gente tem vivido no Brasil, especialmente em Porto Alegre, períodos de calor intenso. Então, a arborização ela é extremamente estratégica e importante para o crescimento da cidade. Nós estamos plantando com um contrato hoje inteligente de plantio na cidade, no sentido de compatibilizar a infraestrutura urbana com, né, o próprio crescimento, as redes, para a gente também ser assertivo, porque ao mesmo tempo o plantio, ele, se não planejado e pensado dentro da área urbana, ele causa os transtornos. Não sei se vocês lembram, muito recentemente, no outro temporal, em função dos ventos, ficamos sem luz, e aí grande parte da população se voltou contra as árvores. E a gente sempre disse, olha, gente, elas não são vilãs, elas são justamente a salvação, né, para o nosso futuro, para o nosso crescimento equilibrado. Mas vejam o desafio, né, que é a gente pensar em crescimento ao mesmo tempo com várias perspectivas e visões de cidade. O que nós podemos fazer para acelerar esta transição energética e o quão importante é isso para nós tentarmos frear as mudanças climáticas? Poderia trazer como contribuição, acho que assim, pensando o crescimento da cidade, falando um pouco de planejamento urbano, que é natural esse adensamento, esse processo de desenvolvimento da cidade. A gente criou em Porto Alegre o programa de premiação e certificação sustentável, de tal forma que a gente incentiva as empresas da construção civil a trazerem essa alternativa de eletricidade. Por exemplo, os painéis fotovoltaicos, que eu sei que a Jane é uma defensora e estudiosa do assunto. Toda a edificação que trouxer solução de painel fotovoltaico que produza a sua própria energia, ela ganha um benefício construtivo ou fiscal do município, como, por exemplo, a possibilidade de se ampliar, inclusive em altura, as edificações, desde que ele seja totalmente sustentável. Então, hoje a gente já tem um número de mais de 100 novas edificações que foram aprovadas nessa perspectiva, que já são edificações mais preparadas para essa nova realidade, produzindo essa própria energia que é consumida dentro do edifício. Se fala muito também de hidrogênio verde. É uma saída para a produção energética de empresas, por exemplo? Por hora, consome muita energia. Então, é preciso ainda aguardar resultados que melhorem o consumo energético para produzir o hidrogênio verde. Mas pode ser uma alternativa, dependendo de como se desenvolve a tecnologia. Agora, eu queria pontuar algo muito importante. Nós temos que, de fato, parar com a emissão de gases de efeito estufa, ou gás carbônico, com o uso de carvão. O carvão é o maior vilão dessa crise climática. Nós no Brasil não usamos muito, mas mesmo assim temos que cessar essa produção de energia. Claro, os Estados Unidos, a Alemanha, a China são grandes emissores por conta da queima de carvão. Agora, outro aspecto importante quando se fala em energia é que se nós continuarmos demandando energia, não há planeta que sustente. Nós temos que diminuir o consumo e a demanda por energia e sermos mais autônomos. Mas como se faz isso? No momento que a sociedade está crescendo, cada vez a população é maior. Consumindo menos, nós vamos ter que repensar esse gasto excessivo, né? As pessoas chegam em casa, Cristina, e acendem todas as luzes. Né? Tem que ligar menos as lâmpadas, ter uma eficiência energética. Nossa eficiência energética é muito fraca, nós não temos equipamentos eficientes, a indústria tem que produzir, né, equipamentos mais eficientes. Né? E, além disso, autonomia energética. Né? A autonomia energética é fundamental. Enquanto nós formos consumidores de grandes monopólios de produção de energia, nós somos reféns. Tá? As cidades devem deixar de ser reféns da energia. Bom, né? Eu também, esse tempo, conversava com a Lara, lá no Rincão Gaia, sobre isso. E sobre como educar os consumidores e educar as crianças para as mudanças, inclusive para o consumo, para a geração de energia. E eu convido a Lara para nos dar alguns exemplos de como fazê-lo. Fazê-lo em casa, nas escolas e também como consumidor, de buscar nas marcas e nas empresas aquelas que preservam a natureza. Justamente, nós precisamos reduzir a nossa demanda energética e o nosso descarte também de lixo, né, que faz referência às escolhas nossas de consumo. Por exemplo, no exemplo que tu trouxeste, no caso que tu trouxeste, Germano, de que os prédios já estão sendo estimulados a eles próprios terem placas solares para gerar a sua energia.
Isso é fantástico, mas se nós seguirmos demandando muita energia para habitar esses prédios, até as placas solares podem ser insuficientes. Por que, por exemplo, não se usam mais varais naturais, varais para secar as roupas naturalmente? Porque hoje em dia os prédios todos insistem em serem projetados de forma que as pessoas sejam obrigadas a secar a sua roupa em secadora elétrica. Sim, não tem espaço para abrir um varal em casa, às vezes. Muito menos num país e numa região como a nossa, que tem clima em 10 meses por ano suficiente para secar a roupa sem o uso de uma máquina altamente demandante de energia como essa, né? Então esse é apenas um exemplo que eu trago nesse momento. Nós precisamos repensar todos nós diariamente onde eu posso reduzir o meu consumo energético, de que forma? Tanto nós no nosso dia a dia como as pessoas que projetam as áreas que nós ocupamos também, né? Os shopping centers, a grande maioria deles é fechada como um bunker e mal tem qualquer entrada de luz natural. Então demanda novamente de um altíssimo consumo de energia, tanto para iluminar quanto para climatizar aquele ambiente. Tudo isso precisa ser revisto. Repensar a arquitetura da cidade, o modelo construtivo de tal forma que a gente consiga se integrar ao processo da natureza e não ser deficitário, não demandar essa energia, a produção dessa energia. E aí eu destacaria um ponto que eu imagino e visualizo isso na sociedade, assim, a gente tem que cada vez mais preparar e educar as nossas crianças, né? Porque as crianças são o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do país. E eu consigo visualizar hoje, não sei se vocês concordam comigo, essa clareza, talvez, que os jovens de hoje já têm um pouco mais de clareza sobre a sua participação, sobre o senso de pertencimento com o planeta Terra, com o envolto. E, com certeza, vão ser um futuro um pouquinho melhor daquilo que a gente vive hoje, essa produção de consumo desenfreado que a gente visualiza no nosso dia a dia. Eu tenho a convicção e clareza que essas crianças e adolescentes de hoje, eles vão ser um pouquinho mais evoluídos do que nós estamos sendo nesse momento. Antes de voltar a conversar aqui com os nossos convidados, nós vamos até Cachoeirinha mostrar a importância da preservação das florestas urbanas. Na cidade, às margens do rio Gravataí, que chegou a ter 25 mil pessoas afetadas pela enchente, 30% das águas da cheia ficaram em áreas verdes. Esse aqui é o Mato do Júlio. Aqui para trás, ele vai até onde a vista alcança. Do nosso lado, ele começa aqui, vai até a Freeway, cruza ela e chega no rio Gravataí. São 256 hectares de extensão de terra e nas cheias do início do mês de maio, 150 deles ficaram embaixo d'água. Qual a situação hoje do Mato do Júlio? Bom, o Mato do Júlio é a última floresta de Cachoeirinha. Muitas pessoas não percebem que uma floresta tem a sua importância, só que dessa vez a gente consegue provar e apontar. Essa área segurou uma grande quantidade de água que estaria na casa das pessoas. Quantas pessoas seriam impactadas se a gente não tivesse essa floresta urbana no meio de Cachoeirinha? Bom, a gente cruzou os dados do MAP Biomas com os dados da Defesa Civil de Cachoeirinha e a gente percebe que 35% da água da cidade ficou localizada dentro do Mato do Júlio. A gente leva em consideração que de 7 a 8 mil pessoas a mais seriam afetadas, porque a gente não teria essa área verde que é permeável para a água, então essa permeabilidade do solo, ela alcançaria um número maior de residências, né? Essa floresta tem muitas cores além do verde. Quando ela foi cedida pelo Império para um açoriano em 1814, foi construída uma casa colonial que ainda existe e também uma senzala. Essa área ela é importante do ponto de vista ambiental, hidrológico, histórico, cultural. Então, quando a gente fala de natureza, a gente vai muito além de uma ideia simples e superficial de abraçar a árvore. A gente está aqui para proteger a nossa comunidade. Na verdade, a gente precisa novamente reconhecer o valor fundamental de preservar a natureza, como esse exemplo concreto nos ilustrou super bem agora também. Há pouco nós falávamos do papel da educação, né? E da educação das crianças. Bem, todo pai, toda mãe sabe que uma criança que é criada sem limites, ela se torna um potencial adulto destrutivo, sem capacidade de realmente se relacionar de forma harmoniosa com os outros, com o mundo. Hoje nós vivemos a realidade de que a nossa espécie, toda a espécie humana, está
acometida desse desvio comportamental em que ela não tem uma dificuldade gigantesca de reconhecer os limites do quanto ela pode intervir, do quanto ela pode destruir o planeta. Então nós precisamos fazer um trabalho realmente que vai muito além já das crianças. Nós precisamos trabalhar culturalmente, moralmente a nossa sociedade para introjetar esse cuidado, essa compreensão de que sim, nós temos que ter limites claros do quanto mais nós podemos devastar paisagens, nos apropriar de áreas que não cabe, que são fundamentais para o controle, para a regulação hidrológica, para a regulação climática. Isso precisa realmente, demanda um esforço muito forte, muito consistente em toda a nossa civilização já. Já vai muito além da nossa região. Né? Nós podemos ver que a natureza pega de volta aquilo que a gente roubou dela, né? Eu acho que foi isso que aconteceu. Claro. Não só pega de volta, como expõe as populações ao risco. Essa é a questão. A natureza, ela protege no sentido também de não expor a população aos riscos. A melhor estratégia para enfrentar as mudanças climáticas é conseguir entrelaçar as cidades com a natureza. Na região metropolitana de Porto Alegre, tem razão ali o Júlio de Cachoeirinha, nós temos os últimos estoques ambientais da região metropolitana. Ou nós cuidamos disso, ou nós não teremos chances para enfrentar. Porque são os serviços ecossistêmicos, que é o que o Júlio mostrou, como uma floresta, ela é um serviço ecossistêmico para nós e de graça. Nós gastaremos muito mais dinheiro com drenagem, etc, etc. Agora, além de preservar isso que existe ainda, nós precisamos talvez criar mais espaços. Claro. Né? Essa coisa que se fala das cidades esponjas, como é que nós podemos fazer efetivamente isso no nosso estado? Conectando, Cristina, conectando. Então, quando nós olhamos a área metropolitana, nós temos ainda vários estoques ambientais, né? Inclusive Porto Alegre é um município que ainda tem muito estoque ambiental. Nós temos que conectar para inserir essa gigantesca região metropolitana dentro de uma reserva da biosfera urbana. Nós temos que ter a compreensão que aqui em Porto Alegre, na região, nós estamos dentro da reserva da biosfera da Mata Atlântica. Porto Alegre, grande parte do município de Porto Alegre é zona de transição da reserva da biosfera. Agora nós temos que ter essa consciência, né, de que nós moramos num lugar incrível, com uma reserva da biosfera, né, no lago, nas margens do maior patrimônio hidrológico que tem, talvez só a Amazônia supera o patrimônio hidrológico das lagoas, da laguna, da confluência dos rios que chegam até Porto Alegre. Agora nós temos que ter consciência que isso pode ser perigo, ou pode ser também oportunidade, né? Oportunidade para termos resiliência, respeitar a natureza. Já disse um sábio antigo, né, que vencer a natureza somente obedecendo-a, né? E é também o que a cultura indígena, os grandes xamãs dizem, né, sejam Guarani ou sejam também os Caingangue, que temos que respeitar o lugar da água. Né? Sem dúvida, e eu secretário. agregaria, conectar e descontaminar. Porque também se nós conectarmos todos esses estoques de natureza e seguirmos contaminando, intoxicando, eles também não vão resistir, né? Então tem que fazer essas duas coisas. Eu espero que tudo que a gente está vivendo, acredito muito nisso, vai acelerar esse processo de conscientização da sociedade, né? Porque é o desafio a gente implementar essas políticas públicas de conservação, de proteção, de ampliar áreas verdes, porque ao mesmo tempo ela se choca diversas vezes com o direito da propriedade, né? Em inúmeras oportunidades a gente tem isso. E agora, as pessoas vivendo essa tragédia climática talvez facilite um pouco. Acordem, né? Acordem para isso. Porto Alegre tem 4 unidades de conservação e precisa ampliar mais as suas áreas verdes. Bom, estou aqui com você hoje na região do Parque Marinha do Brasil. Já mostrei para você há pouco a árvore do Jornal do Almoço e nessa manhã eu conversava com a professora Lara, ela está aí no estúdio do Jornal do Almoço e ela me falava sobre a importância de grandes parques como esse nas nossas cidades, inclusive para a contenção de enchentes e onde tem parques assim que se ligue, né, o governo sempre municipal, estadual, para toda a questão do escoamento da água. É uma questão aqui do Parque Marinha do Brasil. Eu queria falar com a professora Lara, que ela nos explicasse um pouco mais sobre a importância de grandes espaços como esse aqui, né, professora, para a contenção de enchentes. Queria que você falasse um pouco mais, por favor. Bem, toda a área verde não pavimentada, ela naturalmente absorve a água, né? Ainda mais quando ela é coberta por uma vegetação densa.
Então, o parque ele é simplesmente fundamental nisso. Ali no Parque do Marinha, nós percebemos que, apesar de que o bairro Menino Deus alagou enormemente, o parque também alagou, mas ele foi o último a alagar e o primeiro a secar. Isso que ele está mais próximo ao rio. Isso que ele está mais próximo ao rio, mas é que nesse caso, a água veio de trás pelos bueiros, né, que foi algo inimaginável para a maior parte de nós. Eu sempre me imaginava que com aquele dique da Edvaldo Paiva nós estaríamos seguros, mas não, no momento em que as bombas não funcionaram, os bueiros começaram a jorrar água por detrás do parque, por detrás do dique. Então tinha a parte da orla inundada, o parque ainda relativamente seco e o bairro inundado. Depois isso extravasou e avançou por cima do parque também, só que novamente o parque foi o primeiro a secar. Né? Então, isso comprova, mais uma vez, de que essas áreas são absolutamente fundamentais na regulação de processos. E parques de verdade, assim, né? Não parques que sejam cidades com canchas, com pistas e com muito cimento. Sobre isso que eu acho importante trazer aqui também, esses dias eu conversei com o Carlos Bulhões, que é reitor da URGS e hidrólogo, um dos maiores hidrólogos do país. Ele falava sobre a necessidade, secretário, de construir áreas assim na região do bairro Sarandi, em Porto Alegre. Como que estão os estudos da prefeitura para poder criar essas áreas ambientais? Então, a gente tem na cidade, em Porto Alegre, inúmeras áreas verdes, veja, né? São cerca de 12 parques, cerca de 700 praças e a gente tem 4 unidades de conservação. Essa sim, com a proteção ambiental, né, mais restritiva, com essa função mais ecológica. E a região do 4º Distrito, a região do Sarandi, são áreas pouco ou com nenhuma qualidade de parque, de arborização significativa. Então, a política pública nossa, neste momento, é justamente para a gente priorizar esses novos plantios, essas novas áreas verdes, nessas regiões da cidade. Isso decorrência do plano de ação e adaptação que estamos trabalhando, inclusive, queria comentar da participação da sociedade, acho que em função especialmente desse momento que a gente está vivendo, mais de 5.000 contribuições tivemos no plano de ação e adaptação climática da cidade, muito das pessoas diretamente afetadas pela enchente. Então, a política pública, o plano diretor, ele tem que pensar, né, essas estratégias para a gente levar um pouquinho mais de arborização, levar, sim, um pouquinho mais de parques, de praça, para ter essa função no ecossistema ambiental. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre lixo, gente, que nós estamos vendo que agora, ainda com essa enchente, as montanhas de lixo, os caminhões cheios de entulhos que estão saindo da nossa cidade para lixões provisórios. E a gente já enfrentava um problema de lixo, porque aquele tal de projeto do lixo zero parece que está muito distante da nossa sociedade, né? Agora, o que fazer com todo esse lixo? Esse lixo é uma questão muito séria, porque de onde ele saiu? Ele estava sobre o solo na cidade. As águas apenas trouxeram, né, concentraram um lixo já existente. Então, nós temos que também ver como o lixo em Porto Alegre se relaciona com os serviços ecossistêmicos. Quando nós vamos ver nas nascentes dos nossos arroios, nos morros, né, eles estão entulhados de resíduos. Né? Então, é preciso hoje uma política muito efetiva, né, de coleta de resíduos nas nossas comunidades, né, de reciclagem. A reciclagem está com níveis muito baixos. Temos que reciclar. Né? Temos que diminuir a demanda por aterros. Aonde colocar tantos resíduos? Porto Alegre deve produzir por ano, né, mais de um estádio de futebol em termos de volume, seja o Grêmio, seja o Inter, né, de volume de resíduos. Onde colocar isso? Então, nós precisamos ter uma consciência muito grande sobre isso, políticas públicas efetivas, né? Principalmente nas comunidades de Porto Alegre. Né? Esses resíduos, as comunidades às vezes não têm onde colocar o resíduo, né? A não ser colocar na rua, não tem um pátio, um local para estacionar os resíduos até que passe o caminhão. Né? Então, ali é preciso mais cuidado, mais atenção. Tá? Precisamos ter um sistema de reciclagem muito mais efetivo, né, do que a gente vem tendo. Do contrário, né, nós estamos literalmente atolados nos resíduos, é o que a enchente nos mostrou. Né? Trazer a logística reversa para a prática, né? Todo aquele resíduo que é produzido, a empresa que produziu aquela embalagem, ela tem essa responsabilidade de recolher e dar a destinação adequada, porque hoje
A gente tem uma política nacional, né, na lei prevista, mas assim temos muitos desafios para implementar ela na prática, para a gente poder dar a destinação adequada para esse resíduo que é produzido. Tem que voltar com as garrafinhas retornáveis, talvez? Eu acho. Se conseguir realmente implantar a política reversa, eu acho que muitas indústrias vão rever também as suas embalagens, a forma com que elas vendem seus produtos, porque o problema passa a ser muito mais delas também, né? Parece que agora, na ocasião dessa enchente, além desse lixo todo acumulado, se juntou uma enormidade de entulhos, né, por conta das habitações alagadas, e isso gerou, se eu não me engano, algo que já se aproxima das 50 milhões de toneladas de resíduos. Onde é que nós vamos conseguir colocar isso? Não sei. O fato é que, como meu pai já bem dizia, lixo é a coisa certa no lugar errado. Porque na natureza não existe lixo. Nós é que passamos a produzir lixo, tanto por trazermos uma série de substâncias artificiais à natureza, quanto porque nós não conseguimos entender que nós precisamos, na origem, separar o lixo por classificação. Depois que a gente misturou e fez aquela meleca toda, fica praticamente impossível dar um fim para aquilo, a não ser aterro sanitário ou, pior ainda, lixão a céu aberto, que dia menos dia vai acabar com a nossa condição de vida.